Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta sessão, primeira sessão da tarde deste segundo dia do colóquio. Voltamos a Garrett. Connosco temos Maria Helena Santana. E leva-nos bem para... O que aconteceu? Deixa-me ver se há algum som ligado aqui nas pessoas. Não, é este problema aqui da mesa Nabim. Está toda a gente com o som desligado. Ali é um problema lá de cima. Bem, peço desculpa, vamos então iniciar novamente a sessão. Voltamos a Garrett, connosco temos a professora Maria Helena Santana, da Universidade de Coimbra, professora associada na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde leciona desde 2001. É também neste momento a coordenadora do grupo de investigação Património Literário do Centro de Literatura Portuguesa, que é também uma das instituições coorganizadoras deste colóquio. A professora Maria Helena Santana tem-se dedicado à narrativa moderna e contemporânea, em particular ao romance do século XIX e também à história literária e cultural deste mesmo período. Coordena desde 2018 o projeto de edição crítica das obras de Almeida Garrett, que foi iniciado pela mão da nossa saudosa doutora Ofélia Paiva Monteiro. A professora Maria Helena Santana vai-nos apresentar a intervenção com o título Editar Garrett, os textos póstumos. Muito obrigada, Maria Helena. É um verdadeiro gosto voltar a ouvir falar de Garrett neste dia e vamos então, passo de imediato a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a quem me ouve aqui e lá longe. Eu venho aqui apresentar o projeto de edição das obras de Almeida Garrett e vou-me concentrar seguidamente em alguns textos póstumos que têm vindo e estão a ser editados no nosso projeto. Projeto que eu herdei, como a Sandra Boto acabou de dizer, a fundadora deste projeto foi Ofélia Paiva Monteiro. Eu acompanhei-o desde início e, enfim, cabe-me a missão, por um lado honrosa, por outro penosa, de continuar esta grande tarefa que temos em mãos, ainda para muitos anos, penso eu. E começaria dos muitos textos que Ofélia Paiva Monteiro escreveu acerca de Garrett, escolhi um que penso que se adequa a este colóquio, e que é este. Numa acessão lata, é clássico, numa comunidade cultural ou nacional, o escritor consensualmente reconhecido como elemento necessário da sua memória coletiva. Tal acontece quando um escritor não só revela e significativamente marca o tempo em que viveu, mas o faz também com eficácia formal, capaz de provocar, estética e intelectualmente, quantos o vão depois lendo e analisando. À luz destas perspectivas, Garrett é sem dúvida um clássico. Portanto, fica claro o sentido em que a palavra clássico aqui, o duplo sentido em que a palavra clássico aqui poderá ser entendida. Ora, sobre o projeto de edição crítica das obras de Almeida Garrett. Este projeto foi lançado por altura do bicentenário do escritor, em 1999, em Coimbra. Foi inicialmente um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e permitiu criar as bases deste complexo trabalho que agora se aloja no Centro de Literatura Portuguesa.
Então, reuniu-se na altura uma equipa interuniversitária, elaborou-se um plano de edição, estabeleceu-se o critério crítico, enfim, moderadamente genético e linguístico, com consultores. Tivemos na altura, o problema da língua em Garrett é complexo e a forma de o apresentar e as decisões sobre como o apresentar a língua garrettiana tem alguma controvérsia. Reunimos com alguns consultores, recordo-me que estiveram presentes Ivo Castro, Telmo Verdelho, Aníbal Pinto Castro, que na altura ainda estava vivo, e enfim, toda a equipa, e tomou-se uma decisão por um critério moderadamente conservador. Confesso que não foi na altura, nem é hoje, aquele que mais me agradaria. Eu gostaria, talvez, de um estabelecimento da língua mais moderno, mas foi o que se entendeu tecnicamente mais consensual. Firmou-se também um contrato com a imprensa nacional Casa da Moeda para a edição e distribuíram-se os primeiros volumes aos membros da equipa. Eu queria lembrar que foi fundamental termos tido, nessa altura, a dirigir o lançamento da coleção, uma especialista na obra do autor, capaz de proceder ao trabalho primordial, que é a arrumação das obras. E, no caso de Garrett, este problema da arrumação é candente. Depois, evidentemente, a escolha do texto ne varietur e, finalmente, os critérios de fixação dos textos. E, enfim, também uma saudação à nossa equipa, que é formada por um corpo de investigadores motivados para tarefas que são exigentes, morosas e que demoram a produzir, às vezes, resultados que às vezes é difícil de compreender como este trabalho beneditino exige resiliência, exige motivação. É preciso reconhecer e ler autógrafos, é preciso procurar materiais dispersos, é preciso reconstituir a história dos textos, é preciso, finalmente, estabelecer a língua fidedigna. Chamava também a atenção para a importância, num projeto desta dimensão, da colaboração entre instituições. Para começar, o Centro de Literatura Portuguesa, que dá o suporte institucional ao trabalho. Depois, a imprensa nacional. Só uma editora como esta, com vocação patrimonial, tem a capacidade para um empreendimento que não se destina ao grande público. Há mais instituições, mas esta merece o nosso agradecimento e o devido realce. Queria dizer também que a imprensa nacional prepara-se para lançar uma versão mais simplificada da coleção, disponível online, porque neste momento só temos textos impressos, só temos livros. Portanto, a coleção online será uma iniciativa de serviço público que evidentemente se saúda, e o ideal será que as coleções de clássicos das editoras comerciais venham a ser baseadas nessa edição crítica, o que neste momento só acontece muito esporadicamente. O Dr. Carlos Reis já foi bastante eloquente a esse respeito. Será, portanto, previsivelmente uma versão simplificada dos textos e com uma atualização moderada também da língua que é usada na edição crítica. Sem os aparatos, enfim, um texto que possa ser destinado a um público menos erudito. Bom, paulatinamente os títulos começaram a surgir
logo após o primeiro texto, que teve que ser publicado um pouco a correr, devido às contingências do que é um projeto FCT, que tem prazos, não é? E logo a seguir começaram a publicar-se alguns textos nas secções de teatro, ficção narrativa, ensaio, correspondência. Mas destas secções privilegiamos a parte literária, não é? Não tanto as secções que ficarão para uma fase posterior, de textos jornalísticos, textos políticos, etc. E então, estes são os volumes já publicados. Em publicação próxima... Onde é que ele está? Fugiu-me. Também não importa. Em publicação próxima, eu digo, já no prelo está Frei Luís de Sousa, uma edição preparada por João Dinísio, aqui presente, e que já tem capa, já tem miolo, mas ainda está em revisão de provas, dificilmente já sairá ainda este ano. E está também, como já tiveram ocasião de perceber pelo dia de ontem, a Lírica de João Mínimo, preparada por Paula Mourão e Ricardo Nobre. São duas obras seminais na sua secção, portanto, primeiro a Lírica de João Mínimo é a primeira obra da lírica que publicamos. Frei Luís de Sousa é a grande obra dramática de Garrett, e eu posso desde já afiançar que vai ser uma bela edição. Está também adiantado o volume do Teatro Póstumo, de que me encarrego eu agora. Comecei por trabalhar estes documentos ainda em vida da doutora Ofélia, foi a última obra a que ela se dedicou, já bastante combalida. Eu tive alguma dificuldade em ganhar ânimo para voltar a esses textos, mas acho que finalmente estou na reta final. Enfim, começando pelo espólio. O espólio garrettiano é, ao mesmo tempo, a riqueza, a mais-valia desta edição, porque é um espólio riquíssimo e muito bem conservado, e também a dor de cabeça e às vezes o pesadelo de quem nele mexe, e a Sandra sabe isso melhor do que ninguém. É um espólio que inclui versões manuscritas, anotações, documentos preparatórios, etc. Guarda-se na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, guarda-se na Biblioteca Nacional, uma parte, guarda-se ainda na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e é também necessária e de saudar a colaboração destas instituições na consulta e na disponibilização dos materiais. Eu recordo que a grande parte deste espólio está na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que não tem os materiais online, mas que os disponibiliza gentilmente e quando os precisamos, e também quero dirigir esse agradecimento à Biblioteca Geral da Universidade. Este acervo tem vindo em parte a ser digitalizado, mas, como digo, não está online. Mas toda a gente conhece, toda a gente que se dedica à Garrett conhece o inventário preparado por Ferreira Lima, e que esse sim está online. Tal como o site da Biblioteca Geral indica, são 650 documentos, cerca de 4 metros distante. Foi adquirido em 1947, mas a esse material inicial foram-se juntando outros mais recentes, e aí se reúnem os manuscritos de grande parte das obras, quase todos autógrafos, bem como ensaios, apontamentos, projetos, cartas, papéis pessoais, enfim, é um imenso manancial de informação, inventariado, como disse, mas em grande parte ainda por estudar devidamente. É conhecido, mas
para cada obra que se publica, há que recorrer a ele e até, por vezes, rearrumar os papéis. Inclui ainda 26 volumes impressos da obra completa de Garrett, que são o que ele chamava exemplares de meu uso, e que são as primeiras edições, por vezes com correções tipográficas e não só. Uma outra anotação. Na Biblioteca Nacional também há um acervo importante. Este conjunto de documentos seguiu uma via um pouco diferente daquela que seguiu o conjunto comprado pela Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Este foi porque o espólio da Biblioteca Geral da Universidade juntou os documentos reunidos após a morte do escritor pelo seu genro. Aqui foi basicamente um legado de Francisco Gomes de Amorim, biógrafo de Garrett, que acabaria por constituir um complemento importante à parte dos textos teatrais de que eu falarei a seguir. Portanto, basicamente são 2 códices, um contendo fragmentos do poema Magriço e outro os borrões e fragmentos de 6 peças juvenis. É ainda um ou outro documento à parte. E tem ainda, evidentemente, muitas primeiras edições e periódicos. A Biblioteca Digital Almeida Garrett está online e, portanto, é fácil consultar estes materiais. Finalmente, a Sala Ferreira Lima, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que foi doada nos anos 60 e alberga a biblioteca de outro devotado admirador de Garrett, Coronel Ferreira Lima, que reuniu um importante acervo de e sobre Garrett, de que se destaca uma riquíssima coleção de periódicos, edições raras, traduções e até adaptações teatrais e musicais. Isto além dos objetos pessoais, mobília, enfim, pequenos souvenirs que se guardam no cofre da faculdade. E 4 manuscritos autógrafos, que esses sim também estão online no projeto, ao abrigo do projeto Alma Mater. Passando agora uma prevenção que eu gostaria de fazer antes de passar à frente. Todo o espólio, como sabemos, e por definição, é aberto. E no caso de escritores modernos, há que contar com o facto de as pessoas já terem uma consciência muito clara da importância patrimonial desses documentos, quando os encontram, quando vêm ter às suas mãos, e portanto, por vezes é preciso ir a casas particulares, não é? E lutar um pouco até com a reserva das pessoas relativamente à consulta dos textos. Eu já, quando trabalhei em tempos na edição de Essa de Queiroz, já tinha tido necessidade de ir a casas particulares ver documentos autógrafos. Outro, já posteriormente à edição que eu fiz de textos de imprensa, foi encontrado no cofre de um banco, portanto estão sempre a aparecer documentos e estas edições nunca se podem considerar fechadas por essa razão. Ainda há pouco, há umas horas, o professor José Camões me dizia que encontrou na Torre do Tombo, neste caso não foi numa casa particular, mas que encontrou na Torre do Tombo algumas cartas que, por exemplo, não constam de uma das edições que nós publicamos recentemente. E isso também foi o que sucedeu quando as irmãs Futcher Pereira fizeram aquele achado extraordinário na sua casa e na altura nos procuraram, a doutora Ofélia
muito particularmente interessadas ao mesmo tempo em divulgar os materiais, mas também em protegê-los e felizmente nós na altura concordámos em divulgar num jornal nacional uma pequena amostra do que elas tinham encontrado, mas prevenimos logo que este tipo de textos requeria mãos competentes e que os próprios papéis deveriam ser reunidos à totalidade do espólio público. E as coisas têm o seu desenrolar natural e tanto a edição como os textos, como os autógrafos, vieram de facto parar ao sítio certo. Por um lado, guardam-se hoje na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e a edição está nas mãos competentes e entusiastas da Sandra Boto. Mas, por exemplo, há a expectativa de que venham a ser encontrados ainda alguns textos, porque, de acordo com o catálogo dos autógrafos elaborado por Carlos Guimarães, genro do escritor, autógrafo esse publicado, eu penso, ao fragmento Helena, em 1871, vê-se que faltam alguns textos que ali se mencionam, alguns documentos que ali se mencionam, por exemplo, e não são pouco importantes, o diário da minha viagem à Inglaterra e a famosa História da Restauração Portuguesa, também chamada Crónica de Dom Pedro IV, ou 20 anos da História de Portugal, a que o biógrafo de Garrett também alude, e de que há apenas umas 2 páginas conservadas, conhecidas até agora. E poderão aparecer ainda os autógrafos de 2 tragédias perdidas, uma delas da juventude, Xerxes, outra, o Infante Santo. Quem sabe? Ou uma outra que eu não consigo encontrar e que pode muito bem vir a aparecer, que diz respeito à peça cómica As Profecias do Bandarra. Bom, então os textos póstumos. Depois da edição monumental de Teófilo Braga, em 1904, não houve uma revisão sistemática que nos permita ler os textos fidedignos de Garrett, e quando digo fidedigno, digo não só na sua apresentação linguística, na sua fixação, mas também na sua arrumação. Mas realço que em certos casos esta produção monumental de Teófilo Braga nos permite ter a única versão que existe de alguns textos. Apesar do notável trabalho, repito, de compilação de dispersos, de inéditos, há erros de arrumação e há critérios muito livres de transcrição que é importante corrigir. Por exemplo, no caso das obras póstumas, há necessidade de ponderar o estatuto de certos textos que o autor deixou inéditos ou outros de autoria mal atribuída. E ainda a edição de manuscritos que se encontram dispersos ou que nunca foram transcritos na íntegra, porque penso eu que Teófilo Braga não lhes atribuiu importância. Como dizia, nós começámos pela obra literária e dentro desta pela narrativa em prosa e pelo teatro. Sobre a narrativa em prosa, é sabido que Garrett publicou em vida apenas 2 romances, O Arco de Santana e Viagens na Minha Terra, ambos já publicados na nossa coleção, mas deixou um outro romance manuscrito bastante adiantado, o romance Helena, um romance brasileiro de atualidade, e deixou outros 8 começados ou apenas esboçados. 4 deles foram editados já neste século. Teófilo Braga publicou Helena e uma parte de Memórias de João Coradinho, que é uma narrativa picaresca, e os restantes ficaram só conhecidos por excertos. Reuniram-se todos no nosso volume Fragmentos Romanescos, que é, por esta razão, um volume importante, passe a imodéstia. E passe a imodéstia também, eu queria realçar o interesse literário deste volume, numa altura em que o género romanesco dava os primeiros passos em Portugal, a variedade de registros temáticos e linguísticos que estes fragmentos, às vezes pequeninos,
nos oferecem é um verdadeiro tesouro para a história da língua portuguesa moderna, da língua literária portuguesa. Creio que o estudo da língua literária é um campo que a filologia tem descurado atualmente e ao qual creio que vale a pena voltar. E agora, finalmente, o teatro. O caso dos textos dramáticos em que agora trabalho é mais complexo. Primeiro porque o acervo é muito mais numeroso e depois porque o autor deixou muitas peças inéditas. Felizmente dispomos de versões manuscritas de quase todas. Em vida publicou 10 peças, mas deixou mais 7 completas, que são Lucrécia, O Amor da Pátria, La Lezione agli Amanti, O Impromptu de Sintra, Os Namorados Extravagantes, As Profecias do Bandarra e O Noivado do Dafundo. As restantes são fragmentos inacabados em diferentes estádios de elaboração. Muitas delas, eu diria todas mesmo, são já conhecidas, mas nem sempre estão publicadas. Ao acervo já divulgado em publicações dispersas, acrescentam-se agora, na edição que tenho em mãos, 7 esboços e 3 resumos que estão inéditos e que, apesar de serem textos lacunares, merecem ser conhecidos. Para a edição crítica do Teatro Póstumo, ponderamos critérios diferentes dos de Teófilo Braga, quer os que constam das obras completas de 1904, quer das obras póstumas de 1914, ambas dirigidas por Teófilo. Retiramos 2 peças de autoria ou errada ou mesmo duvidosa, pelo menos a 2 mãos, que é o caso do Conde de Novion e do Camões do Rossio. A segunda nem sequer sabe-se hoje que nem sequer é dele. A outra tem a mão de Garrett, mas tem em abundância também a mão de Francisco Gomes de Amorim. Consideramos póstumos vários textos que foram representados em palco em vida do autor, mas que nunca foram publicados, nem sabemos, duvido muito, que ele tivesse vontade de os ver publicados assim, sem mais, que são O Noivado no Dafundo, As Profecias do Bandarra e O Impromptu de Sintra. Embora estejam, como digo, completos. E acrescentámos então alguns textos fragmentários, muitos deles editados postumamente em publicações avulsas ao longo do século XX, e outros nunca editados. São novos 10 fragmentos e resumos intitulados Os Árabes, Octávia, O Tanoeiro de Lisboa, Auto da Rainha Penélope, Serapião Monstro, Cifrão, Os Ilustres Viajantes, os resumos de 3 dramas históricos, Maria Teles, Padeira de Aljubarrota e um terceiro sem título, que é apenas um apontamento, um resumo da intriga. Optámos por uma organização do volume, separando, e quando eu digo optámos, este plural não é de modéstia, foi de facto ainda discutido pela doutora Ofélia e por mim. Optámos por uma organização do volume, separando as peças completas das fragmentárias. E estas últimas agrupámo-las em função da categoria genológica, ou seja, tragédia, drama, teatro cômico, porque este alinhamento permite ao leitor aproximar textos com afinidades entre si. Portanto, aqui têm a lista, o índice que vai constar do volume, não é? Estes são os textos completos. Estes 2 slides mostram os textos fragmentários. Curiosamente, este alinhamento que encontramos também corresponde muito bem à cronologia, porque Garrett começou com tragédia e drama. Estão aqui também 2 inícios de dramas modernos que são da juventude, e depois seguiu-se nos anos 30 até 40 os fragmentos de romance histórico,
e, finalmente, o teatro cómico. Então, como dispomos dos manuscritos, por vezes mais do que uma versão, uma em Lisboa, outra em Coimbra, foi feita uma nova leitura integral dos autógrafos, há um ou outro caso em que são cópias, e procedeu-se, cópias de outra mão ou cópias do próprio autor, e procedeu-se à respectiva fixação de acordo com as normas gerais da coleção. Apenas num caso, repito, que as profecias do Bandarra, não foi possível localizar a fonte manuscrita, embora ela esteja registada no catálogo elaborado por Carlos Guimarães. Portanto, temos que recorrer à única versão existente, que é a da edição póstuma de 1877. Alguns problemas. Como se vê pelo índice, as peças e fragmentos são de épocas muito diferentes e abrangem toda a vida literária de Garrett. No Juvenília incluem-se tragédias clássicas, mas também já alguns dramas românticos, como disse, Átala e os Árabes. Vieram depois os dramas históricos de tema nacional e, finalmente, o teatro cómico. Sobre a vontade do autor de publicar ou não estes textos, é certo que Garrett desconsiderava bastante esta produção. Ora alegava a juventude, ora o facto de serem peças pouco portuguesas e sem sabores, palavras dele, ora ainda serem brincadeiras para convívio social. Mas a verdade é que não as destruiu, nem enjeitou a possibilidade de virem a ser divulgadas com as devidas explicações. Sabemos pelo biógrafo que ambos percorreram os papéis ainda em vida do escritor, então os classificámos, diz ele, diz Gomes de Amorim, pondo ele por sua letra as classificações à medida que se assentava nos títulos que deviam ter. E ainda, esta nota consta das obras póstumas, quando me deu os manuscritos, a única recomendação que me fez foi que, se os publicasse, fizesse bem sentir aos leitores que isto eram criancices de principiante. E este tipo de prevenção são criancices, são coisas de principiante, mas conservos aparece por vezes nos manuscritos. Às vezes até na folha de rosto, outras vezes em prólogos. O estado dos materiais e o seu grau de elaboração é muito variado. Inicialmente, Garrett escrevia cuidadosamente e passava os textos a limpo. Suponho que a maioria dos que nos chegam dessa época são textos já passados a limpo, porque têm poucas emendas. Compunha as folhas de rosto, às vezes até um frontispício, as listas de personagens, as didascálias e até temos um desenho da cena. Num caso, penso que guardei... já agora mostro no autógrafo de Ifigénia em Táuride aparece esta nota. Conservo isto para me lembrar da minha infância trágica e poética. Tais somos em toda a vida, em todas as ações dela. Julho de 1820. Tenho as maiores dúvidas de que esta caligrafia seja de 1820, mas enfim. Porque esta sim, este é o autógrafo inicial. Está aqui o desenho que apareceu no meio de Inês de Castro, A Vingança. Isto representa o pátio da universidade onde a peça decorre. Com o passar do tempo, a escrita torna-se descuidada, difícil de decifrar, por vezes quase ilegível, e em casos mais raros deixou apenas rascunhos para a memória futura, para verem quem tem menos familiaridade como foi evoluindo. Este é um texto bom, é um fólio que se lê muito bem, 1841, mas, por exemplo, este é um horror decifrar estas 3 ou 4 peças dos últimos tempos que parecem ter sido mais feitas para memória futura do que outra coisa. A datação.
em geral não é problemática, porque o autor apunha por norma a data e as circunstâncias de composição. E nos casos em que não o fez, socorremos-nos de informações avulsas, os seus próprios prefácios, Gomes de Amorim, Ferreira Lima, ou ainda a paginação dos cadernos e da caligrafia. O facto de a escrita se modificar muito ao longo da idade, a caligrafia, também nos permite, com alguma segurança, perceber a que época pertence determinado manuscrito. E o estilo, já não falo do estilo, porque o estilo evoluiu num sentido muito perceptível de uma língua erudita para a coloquialidade, para uma aproximação à linguagem corrente e moderna do seu tempo. Testemunhos. Encontramos algumas situações de reescrita. Manuscritos duplos, como já disse, por vezes um está em Lisboa, outro em Coimbra, nem sempre a cópia é de Coimbra, nem sempre a cópia é de Lisboa, varia, e alguns deles manifestando diferentes campanhas de escrita. Mas em geral não foi, como digo, muito difícil de identificar a cronologia até entre um e outro, porque normalmente um está mais completo do que o outro. O caso mais curioso foi um texto juvenil, o elogio dramático O Amor da Pátria, de 1819. Por sinal, é o único texto que já tinha sido objeto de uma edição crítica, rigorosa, publicada na revista Discursos. Este texto apresentava duas versões bastante intrigantes, ambas registadas como primeiro borrão, mas com textos parcialmente divergentes. Eu devo dizer que é talvez o texto, do ponto de vista literário, mais desinteressante de todos. A professora André Crabe Rocha, que primeiramente viu estes materiais, disse que era um autêntico pastelão e ela não andava longe da verdade. E na verdade o texto é um elogio, basicamente um elogio a Coimbra e às maravilhas da universidade. Foi a única vez que, creio eu, que Garrett se manifestou elogiosamente à sua universidade. Mas a partir de certa altura nós verificamos que o texto começa a falar do Porto. E este pormenor pode parecer, pode ter passado despercebido, eu julgo que passou despercebido à pessoa que estudou e que preparou essa edição, esse cotejo, e que chega à conclusão equivocada, precisamente porque não observou que o primeiro texto que foi feito para celebrar o nascimento da princesa da Beira, a futura rainha Dona Maria II, foi depois aproveitado para celebrar a Revolução de 1820 e daí a mudança de cidade de Lisboa para o Porto e passar a enaltecer o Porto, o que, enfim, é um daqueles casos em que uma edição minuciosa pode falhar por não ter atentado na semântica do texto. Os dois manuscritos vou só mostrar um pouco. Este é o primeiro, eles ambos dizem primeiro borrão. Este é a primeira versão, portanto, cá se diz que é para celebrar o nascimento da princesa da Beira. E depois este, peço desculpa pela qualidade da fotografia, é a folha de rosto do manuscrito de Coimbra, que está rasgada e não permite grande decifração, mas vê-se perfeitamente ali, em certo ponto, foi arranjado para o título de, não sabemos, mas foi arranjado, portanto, claramente esta é a segunda versão. Sobre a fixação do texto, finalmente, os critérios estabelecidos ab início, portanto, e com a ajuda, já o referi, de pessoas ligadas à história da língua, previam e prevêem uma atitude conservadora em relação à ortografia, mantendo certas particularidades fónicas, e são muitas. É sabido que Garrett lamentava a falta de normas ortográficas, mas também tinha convicções muito particulares. Defendia a grafia fonética, por exemplo, do
in em vez de em, enfeitar, desembarcar. Distinguia certos termos como estranho, estranho, porque estranho era sinónimo de surpreendente, estranho é o que vem de fora, achava ele. Distinguia pesa-me, pesa-me e outras particularidades deste género. No entanto, não era sistemático depois na utilização destas grafias. Assim como oscilava muito no uso de ditongos, ideia, epopeia, dos, por oposição à ideia, epopeia, dois, e foi decidido manter estas oscilações. Por outro lado, registava pronúncias populares ou brasileiras, fazia elisões coloquiais, por exemplo, até li, desde que, usava estrangeirismos e neologismos também muito livremente. Tudo isto conservamos em respeito pela língua e em prejuízo talvez da legibilidade, e daí a necessidade de, penso eu, mas é discutível, não é? Mas a necessidade de ponderar um pouco, matizar um pouco este critério conservador quando da publicação online. Em contrapartida, é muito omisso na pontuação, dá erros morfológicos, por exemplo, nos textos da juventude, diz fosteis e fizesteis, obviamente por erro, não é? E eu penso que o mais prudente é, nestes casos, corrigir, anotando as situações relevantes. Finalmente, só mais um pormenor. Procuramos e procuraremos oferecer textos legíveis e limpos. E isto significa um uso muito, muito moderado da sinalética. Era esta a vontade da doutora Ofélia e eu devo segui-la. Portanto, deixando tanto quanto possível para o aparato crítico as sinaléticas. Há dois textos com muitas... Desculpa. Não tem mal. Há dois textos com muitas palavras indecifráveis, que eu julgo preferível omitir a frase toda quando não se compreende, para não sobrecarregar o texto com cruzes e com outras transcrições diplomáticas, e reservar tudo isso para o aparato, de modo a privilegiar o aparecimento ao leitor de um texto minimamente limpo e legível. No aparato também se esclarecem alguns termos mais obscuros ou em desuso. O ideal seria uma lista de notas explicativas, como fez a doutora Ofélia Paiva Monteiro para Viagens na Minha Terra, mas eu receio que isso não seja muito praticável. Bom, sei bem que esta opção estética, digamos assim, não é pacífica, colido um pouco com o desejo de rigor da crítica textual mais ortodoxa, mas eu gostaria de deixar uma breve comparação com o que se passa na restauração de pintura, onde se tem evoluído nos critérios de uma forma bastante interessante, penso eu, de modo a minimizar o ruído visual, desculpem o paradoxo. Portanto, começou por haver uma técnica imitativa, ilusionista, também chamada, em que a pintura é retocada de modo a ficar o mais parecida possível com o original. Depois, em nome da verdade histórica dos quadros, essa técnica foi abandonada, só se faz em peças com pouco valor histórico, e passou a utilizar-se o retoque neutral, que consiste em aplicar uma cor neutra, por vezes cinzenta, sobre todas as lacunas, e isto é o respeito pelo original, não é? Mas hoje a pintura evolui, o restauro de pintura evolui para técnicas mais modernas, como o chamado trateggio ou rigatino, que é raiado, com a utilização de linhas paralelas coloridas num material facilmente reversível, de maneira a evitar o mais possível o ruído, o estranhamento visual. Pronto, isto seria a pintura. Encontram-se exemplos deste tipo de restauro facilmente na internet. Este seria o que não se deve fazer, não é? Este
o restauro com o assinalar da cor diferente, no que não é original. E finalmente o trapézio, que aqui está ampliado, não é? Mas dá para perceber que são finas linhas que permitem preencher as lacunas dos quadros, de maneira a não alterar muito a visualidade, mas também de uma forma que é facilmente reversível. E pronto, muito obrigada. Muito obrigada, Maria Helena, por esta viagem ao espólio garretiano e aos princípios da edição crítica das obras de Almeida Garrett, sobretudo no que diz respeito à obra teatral, estes textos póstumos, não é, que ficaram por publicar, alguns deles, outros foram publicados ainda, já após a morte do autor, mas já foram publicados. Eu tenho aqui uma pergunta, mas provavelmente passaríamos já o micro à assistência aqui ou à assistência virtual. Não sei se temos perguntas à distância, não sei se há intervenções aqui, comentários. Obrigada. Obrigado. Não é propriamente uma pergunta, é por um lado para dar público testemunho do meu reconhecimento à doutora Ofélia, por muita coisa, mas neste particular pelo lançamento de uma coleção que tem com certeza já um lugar na história da crítica textual em Portugal aplicada a autores modernos, e para fazer o devido reconhecimento a todo o apoio que a doutora Maria Helena Santana prestou para citar as palavras que ela citou de Garrett: alguém como eu sou um estranho com X ou com S em relação à matéria garrettiana, e acho que muito do sucesso de iniciativas deste género se constrói na base de boas relações de cooperação, e eu só posso estar muito agradecido pelo papel que tem sido desempenhado pela doutora Maria Helena Santana. Era isto que eu queria dizer nesta ocasião. Muito obrigado. Eu gostava, se me permitem, de saudar o trabalho dirigido pela doutora Maria Helena Santana, com quem tenho vindo a colaborar e que me tem ensinado muita coisa ao longo dos últimos anos. E gostava de saudar também a iniciativa, que certamente é muita responsabilidade dela, que eu desconhecia, de se publicarem online estas edições garrettianas simplificadas, não é? Que é um grande serviço, à cultura portuguesa, e portanto saúdo veementemente essa iniciativa. Tinha aqui uma pergunta que diz respeito a uma curiosidade. Portanto, em 1914, Teófilo Braga publica umas obras póstumas garrettianas. Teófilo Braga consulta manuscritos garrettianos. Bem, na verdade, quem os consultou e os transcreveu foi Gomes de Amorim. Pronto, está explicado. Mas como Teófilo Braga estava encarregado da edição, portanto, é ele que assina o livro. Eu não sei se ele os consultou ou não. É que há a suspeita de que... Eu tenho algumas suspeitas do acesso que Teófilo Braga pode ter tido a materiais garrettianos, que pode ter sido bastante exígua ou talvez até inexistente. No caso do romanceiro, alguns erros de citação indicam que Teófilo Braga fala do cancioneiro de romances Chacras e Solaus sem nunca o ter consultado. Portanto, a minha questão é, estas obras póstumas, que tipo de intervenção ou que tipo de acesso é que houve aos manuscritos? E faço a pergunta porque me interessa também preencher a lacuna que tenho com os manuscritos do romanceiro. Mas isso dá a entender que realmente foi uma mediação do Gomes de Amorim. Neste foi claramente e mesmo assumida, porque todas as notas ao texto são do Gomes de Amorim. Pronto. Portanto, eu nesse caso creio que o Teófilo Braga foi apenas
enfim, o nome, Sim, o coordenador da coleção. o nome que aparece na capa. Uhum. Não sei se temos mais comentários aqui. Eu tinha uma última pergunta. Que eu diga isto? É como preferir, eles conseguem transmitir as Ah, nossas caras. Eu tinha uma última pergunta que tem a ver com os critérios e os critérios de edição e de manutenção das particularidades fónicas do autor. Isto também é um processo no tempo, não é? Porque Garrett inicialmente, ou numa fase mais juvenil, não apresenta tantos tiques deste tipo. Por exemplo, o IN é uma invenção, o IN do Encantado é uma invenção que vai aparecendo aos poucos, não é? Numa fase primitiva não surge. E no princípio, logo no início, a Maria Helena referiu-se gostaria de um estabelecimento da língua até mais moderno. E gostava de lhe perguntar o que é que entende por estabelecimento da língua mais moderno? Bem, isso deve-se talvez ao facto de eu ter trabalhado primeiro com textos de Eça de Queiroz, na edição do Eça, e, portanto, a isso ter privilegiado um critério mais normalizado pela norma atual, ainda com as anotações devidas e tudo isso, e, portanto, na altura, aquele texto garrettiano tão respeitoso da fonética, confesso que me causou algum incómodo e continua a causar, mas é esse o critério. Nomeadamente, eu gostaria que não tivesse os ditongos. Eu sei, o beijo não sei, ele aí é muito sistemático. Não sei como é no romanceiro, é uma mas intervenção que também aparece ao longo do tempo. é. Agora, no caso do ditongo ei em ideia, epopeia, etc., aí não é tão sistemático, de maneira nenhuma. E eu sei que ele era do Norte, provavelmente também pronunciaria, é possível que pronunciasse ideia, é possível. E, portanto, é assim que está para já decidido, mas espero que, pelo menos na edição online, isso não venha a constituir um ruído desnecessário, penso eu, para futuras edições. No caso da poesia, temos que ser particularmente cuidadosos, não é? Não, na poesia é quase tudo de manter, como está. Sim. Até porque depois há reflexos destas intervenções garrettianas nos neo-garrettianos do fim de século. Exatamente. Escrevem também in em vez de em, por imitação de Garrett, quando já não se fazia isso na língua contemporânea deles. Claro que sim. Não sei se há mais alguma intervenção aqui na sala. Bom, então resta-me agradecer muitíssimo à doutora Maria Helena Santana esta intervenção, as novidades que nos dá acerca dos projetos que vão sair proximamente no âmbito desta edição. Ficamos à espera dos próximos volumes. Um deles será o romanceiro. Um deles será o romanceiro. Faltam edição de 2 textos, basicamente. Portanto, está a caminhar a passos largos. Muito obrigada, e passamos de imediato à próxima sessão. Obrigada, até já.